Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Podem sentar-se. Quantos aqui estão em Cristo? Então a palavra é para você. Então esse versículo se refere a você. E esse versículo está falando que se você está em Cristo e você diz que está, então você é nova criatura. Não é mais a velha criatura. E que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na vida daquele que está em Cristo. A palavra de hoje, irmãos, é direcionada àqueles que estão em Cristo. Tá bom? Então, se eu falar alguma coisa aqui, vocês entendam que é para as pessoas que estão em Cristo e não para aquelas que não estão em Cristo. Aleluias. Abram em Gálatas 3, capítulo 11. Hoje vai ser mais um estudo mesmo. Eu tenho falado muito aqui nas terças-feiras a respeito de lei e graça. E eu tenho estado mergulhado nesse assunto há muito tempo já. Então, as coisas que eu tenho falado na terça-feira, hoje eu quero falar um pouquinho também, porque nem todo mundo vem na terça-feira, não é verdade? E todo mundo precisa ouvir isso. Gálatas 3, versículo 11, fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo, que é aquele que está em Cristo, Cristo o justificou, então ele se tornou justo. Ele se tornou não, Cristo o tornou justo. Então, se você está em Cristo, esse versículo está falando para você que você agora tem que viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Inclusive, uma nova lei passa a reger as nossas vidas, que é a lei da fé. E hoje nós vamos falar sobre a lei da fé, que é a lei que rege as nossas vidas. Nós estamos em uma campanha na sexta-feira a respeito de fé. E a gente precisa entender o que é fé. A gente precisa entender o que é viver pela fé. Porque se você está em Cristo, agora você tem que viver pela fé. Esse viver pela fé está em 4 lugares na Bíblia. Está em Abacuque, está em Romanos, está aqui em Gálatas e está em Hebreus. 4 versículos que falam exatamente a mesma coisa. O justo viverá pela fé. E ele está falando aqui que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O que é que isso quer dizer, pela lei? Porque a lei consistia, irmãos, em mandamentos. Deus deu os mandamentos, o povo de Israel tinha que cumpri-los para serem abençoados, para receberem as bênçãos. E se eles não cumprissem, eles seriam amaldiçoados. Então, ou era 8 ou era 80. Não tinha meio termo. Então muitas pessoas hoje, muitas igrejas hoje têm vivido a lei ainda, guardando o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mandamentos que se a pessoa não cumprir, se a igreja não cumprir, você está debaixo de maldição. Por exemplo, a mulher tem que usar saia comprida, o homem tem que usar camisa de manga comprida, o homem não pode sair na rua de bermuda. Tudo isso são mandamentos, leis que não servem para quem está na graça de Deus. A mulher não pode mais cortar o cabelo, a mulher não pode se maquiar, a mulher não pode fazer mais nada. Então as igrejas hoje têm vivido muito essas coisas, muito. Dentro de várias igrejas que se dizem pentecostais, também há muitas obras da lei. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha no monte de 21 dias para Deus me abençoar. Isso é lei. Porque eu estou fazendo para merecer. Lei é fazer para merecer. Graça é Cristo fez e você recebeu. Graça não é você que faz, é Cristo quem fez. Graça não é o merecimento seu. Você não é justificado pelas suas obras. Eu estou sendo bonzinho, então Deus tem que me abençoar. Não estou pecando, então Deus tem que me abençoar. Não, irmão, você já é abençoado.
Quem está na graça já foi abençoado em Cristo lá na cruz. Quando Cristo morreu, antes dele morrer, ele falou assim: está feito, está consumado. Ele completou a obra dele. Ele não deixou nada para nós fazermos. Nós apenas temos que crer nele e ser justificados pela fé. Hoje a igreja, ela é justificada pela fé e não pelas obras. Ali está falando, é evidente que pelas obras da lei, ninguém é justificado perante Deus. Tudo que você fizer, irmão, não vai adiantar. Deus, eu estou fazendo, então eu sou justo, eu mereço uma bênção. Pai, eu preciso fazer isso para poder receber do Senhor aquilo. Deus, uma campanha de 7 dias eu vou fazer para o Senhor me abençoar. Irmãos, campanha não é para abençoar. Campanha é para te ajudar a crer. Porque numa campanha você ouve 7 dias uma palavra sobre fé, e você muda o seu entendimento sobre fé, e você crê, e aquilo te é imputado como justiça, e você crê naquilo, e você recebe de Deus. Você não recebe porque você é bonzinho. Você já viu quando a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, que ela morre? Aí as pessoas falam assim: nossa, se esse fulano não foi para o céu, ninguém mais vai, porque ele era tão bonzinho. Então quer dizer que as obras dele vai salvar ele? Porque ele era bom? Ou será que é a fé em Cristo Jesus que salva? A sua obra, irmãos, não tem poder de te justificar diante de Deus, mas a sua fé. E é isso que nós vamos falar hoje. Por isso que eu estou falando, nós vamos trazer hoje um estudo para que você entenda o que é fé. Vou continuar lendo, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, que éramos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a bênção de Abraão chegou até nós, pela fé. Agora o versículo 1 de Gálatas 3, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, irmãos. Eu estou falando rápido, mas é porque o tempo é curto. Deixa eu fazer essa pergunta que Paulo fez para os Gálatas para você. Você recebeu o Espírito de Deus pelas suas obras, porque você é bonzinho, ou foi pela fé? Tem muita gente com dúvida. Você recebeu o Espírito de Deus porque você é bom, ou você recebeu o Espírito de Deus porque você creu em Jesus Cristo? Foi pela fé. Então fala assim: foi pela fé que eu recebi o Espírito Santo. Então, irmão, aquele negócio de querer ser batizado com o Espírito Santo, de, eu tenho que me fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro para ser batizado, está errado. É você crer. Paulo uma certa vez falou para a igreja de Efésios: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não falou assim: vocês buscaram o Espírito Santo? Não, olha o que ele falou: vocês por acaso receberam o Espírito quando creram? Então, irmãos, você recebe o Espírito Santo quando você crê. O batismo do Espírito Santo não é pelas suas obras, não é pelo seu merecimento, é pela sua fé. Muitas vezes a gente não recebe o batismo do Espírito Santo porque a gente tem dúvidas. Porque quem tem dúvidas não está crendo. Continuando aqui, versículo 2: quero saber, versículo 3: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, irmãos: vocês começaram bem, creram, receberam o Espírito Santo, mas agora vocês estão na carne, vocês estão na força de vocês estão fazendo na sabedoria de vocês estão fazendo no seu braço. E a Bíblia fala o quê? Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. O seu braço, irmão, a sua força, não vale nada para Deus. Mas ele fala lá também: mas bem-aventurado, abençoado, feliz o homem que confia em Deus e cuja esperança é Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Se você confia em Deus, irmãos, você tem que parar de confiar em você. Quando eu subo aqui para pregar, quando eu subo aqui para cantar, quando eu subo aqui para fazer alguma coisa confiando em mim, na minha sabedoria, nossa, eu sou bom, eu faço, eu sei fazer, Deus está longe de mim. Mas quando eu subo na misericórdia de Deus, Deus me usa.
Quando você quer fazer alguma coisa para merecer, irmãos, Deus está longe de você. Mas quando você fala assim: Senhor, eu não consigo, me ajuda, me socorre, Ele te socorre. Versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aqui, irmãos, aquele que opera em vós milagres, ele faz isso, os milagres, pelas obras ou pela fé? Você acha que você recebe milagre pelas suas obras ou pela fé? Então por que nós temos que fazer campanha 40 dias no monte para receber um milagre? Por que eu tenho que colocar a minha confiança em mim, se eu fizer? Irmão, não tem nada, não tem problema nenhum em fazer campanha. Muito pelo contrário, a campanha ela é um instrumento para ajudar a igreja. Mas quando você coloca a sua confiança na sua força, em você fazer, vocês estão entendendo? Em você fazer. Não, eu vou fazer a campanha e Deus vai ter que me abençoar. Porque eu estou fazendo, eu estou me sacrificando, eu estou saindo de casa. Você já viram aquele negócio que Deus está no controle de tudo? Não, Deus está no controle. Vocês acham mesmo que Deus está no controle de tudo, irmãos? Se Deus estivesse no controle de tudo, você estaria aqui todo culto. Se Deus estivesse no controle de tudo, você não pecaria. Se Deus estivesse no controle de tudo, você não falaria mal do seu irmão. É ou não é? É o contrário, irmãos. Deus nos deu o controle das nossas vidas. E agora depende de nós. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Depende de você querer crer em Deus ou confiar em você. Acontece um acidente, morre alguém ali. Não, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle. Deus, irmãos, a Bíblia fala assim: os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Nós estamos aqui na terra. Não é que Deus não tem controle sobre a sua vida. Ele tem se você der. Amém? Ele tem controle na sua vida se você der. Se você não der, Ele não vai forçar. Se você der, Ele não vai te obrigar. Porque a própria Bíblia fala assim: não por força e nem por poder. Deus nunca vai te obrigar. Deus nunca vai te forçar a fazer nada. Você vai fazer se você ouvir o Espírito de Deus e abrir o coração e crer naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí ele fala no versículo 17: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ou seja, se você foi justificado em Cristo, e hoje você fala que você é um pecador, então quer dizer que Cristo ele é ministro do pecado? Ele fala que de modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Irmãos, nós temos que morrer para as obras da lei, para viver para Deus. Paulo falou que ele morreu para a lei, para poder viver para Deus. Porque se eu não morrer para as obras da lei, eu vou estar vivendo por mim, pela minha força, pelo meu merecimento. Versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei. Segue-se que morreu Cristo em vão. Quem, irmãos, está agindo pelas suas obras, pela sua força, pelo seu mérito, está anulando a graça de Cristo. E se você está anulando a graça de Cristo, então para você, Cristo morreu em vão. Romanos 10,4 fala assim: o fim da lei é Cristo. Então não é questão, irmão, de querer, de gostar da lei. É questão que Paulo falou que você não deve viver a lei, porque todo aquele que está na lei está debaixo de maldição. Sabe aquele negócio do lenço ungido que você tem que comprar
para ser abençoado? Sabe aquele negócio da vassoura ungida que você tem que comprar, varrer sua casa, para sua casa ser abençoada? Tudo isso são coisas que você está fazendo para você merecer. Tudo isso é obra da lei. Sabe o negócio do copo de água? Eu vou pôr um copo de água em cima da televisão e eu vou beber aquela água e vou ser curado. Obra da lei. O negócio da rosa, o negócio do lacinho, o negócio de ir para a Trindade, obras da lei. Quem está em Cristo, irmão, quem está na graça, não precisa dessas coisas. Muito pelo contrário, já foi liberto delas. Aleluias. Olha o capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meu irmão, Cristo não te libertou para você ser escravo de nada. Ele te libertou para você ser livre. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Quem quiser, irmão, se justificar por obras da lei, caiu da graça. Estão entendendo, irmãos? Romanos 6,14 fala assim: porquanto nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. Portanto, não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Você e eu estamos debaixo da graça do Senhor. Agora abra Romanos 14, versículo 23. Esse versículo aqui agora é forte, irmãos. Acharam? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé tudo o que não se origina na fé é pecado. Vou traduzir. Tudo que você faz confiando em você é pecado. Tudo que você não se coloca na dependência do Espírito Santo de Deus é um pecado que você precisa abandonar. Se apoiar na sua força é pecado. Se apoiar na sua inteligência é pecado. Se apoiar na sua sabedoria é pecado. É pecado. Irmãos, por melhor que você seja em algo, você não deve se apoiar nisso, mas sim no Espírito Santo que te foi dado. O Espírito Santo, irmãos, não é um prêmio para os perfeitos. O Espírito Santo, ele ajuda para os fracos. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo. E você e eu estamos nesse meio, dos loucos, dos fracos. Mas para quê? Para confundir os fortes, para confundir os sábios. Deus te escolheu, porque você vai andar no poder dEle, você vai andar na sabedoria dEle, você vai andar na graça dEle, você não vai andar na sua força. Você já viu quando a gente se consagra, a gente faz uma consagração, e a gente passa um dia, na unção, 2, 3, 4, no 7º dia a gente já está se sentindo super-homem, já chega aqui na igreja falando em línguas, mas daqui a pouco cai. Sabe por quê? Porque se apoiou no orgulho, se apoiou na sua soberba. A gente acha que ser humilde, irmãos, é aquela pessoa que fica quietinha no banco da igreja, que não fala com ninguém, que anda maltrapilho e rasgado. A gente acha que humildes são essas pessoas, mas para Deus, humildes são aqueles que se submetem à palavra dEle. Aquele que não se submete à palavra de Deus pode ser maltrapilho, pode não ter dinheiro, pode andar rasgado, pode ficar no banco quietinho, caladinho no banco da igreja, mas se não se submete, é orgulhoso. Para Deus, esses são os orgulhosos, aqueles que não se submetem à palavra dEle. Paulo falou ali: se vocês que foram justificados por Cristo, agora falam que são pecadores, então quer dizer que é Cristo ministro do pecado? E você já viu quando a gente chega aqui na frente da igreja, muitas pessoas falam assim: nós somos pobre pecador. Nós não somos pobre pecador, irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando eu falo que eu sou pecador, então é porque eu tenho prazer em viver pecando. Eu não estou falando isso como orgulho, eu estou falando isso como submissão à palavra de Deus, irmãos. Eu estou falando isso para vocês porque estou sendo humilde e me humilhando à palavra de Deus que fala isso de mim. Embora eu não me ache, mas a palavra está falando, então eu vou me submeter. Amém?
Tudo que não provém de fé é pecado. Por isso é que o justo tem que viver pela fé. Agora abra em Romanos 3, versículo 27 e 28. Romanos 3, versículo 27 e versículo 28. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Fala assim: eu agora não estou debaixo das obras da lei, mas estou debaixo da lei da fé. É a lei da fé, irmãos, que rege a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você agora está debaixo da lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente. Fala assim, independente. Mais uma vez, independente. Só para fixar, independente das obras da lei. Você é justificado pela fé, independente das suas obras. Amém? Olha aqui no capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o exemplo de Abraão. Romanos 4, versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O que é imputado? Atribuído. Abraão creu e aquilo foi atribuído para que ele se tornasse justo. Aí ele continua, ele dá um exemplo agora. Ora, ao que trabalha, nós não falamos aqui que obras da lei é você fazer para merecer? É isso aqui, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Irmão, se você trabalha para uma empresa, o seu patrão não está fazendo favor nenhum para você. Ele é seu devedor, ele tem que te pagar. Então quando você faz para Deus, na sua força, Deus tem que te pagar o que você está fazendo. E na lei, quem fazia, recebia de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Só que na lei, quem fazia tinha que cumprir todos os mandamentos. Se errasse um, estava fora, era culpado de todos. E aí no versículo 5 ele fala assim: mas ao que não trabalha, que somos nós, irmãos, fala assim: eu não quero trabalhar. Ixi, está vendo como é que é difícil crer nessas coisas? Fala assim: eu não quero trabalhar, mas eu quero crer. Olha aqui: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, quando você não faz, mas crê, Deus fala assim: pá, é justo, entrega a bênção para ele. Olha que maravilha, irmãos. Você não precisa fazer para receber, mas você precisa crer para receber. Amém? A sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha no versículo 17 de Romanos 4. Como está escrito, olha a promessa de Deus para Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus fez uma promessa para Abraão: eu te constituo pai de nações. E a Bíblia fala que Abraão creu, e a sua fé lhe foi atribuída para a justiça. Quando ele crê, irmão, na palavra de Deus, Deus o considera justo e entrega para ele a promessa. O que é crer, irmãos? Crer é você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e virar uma verdade. É deixar a palavra de Deus substituir a mentira que está no seu coração. É deixar a palavra de Deus substituir o engano que o mundo operou na sua vida. Abraão estava com 100 anos de idade, mas Deus falou: você vai ser pai. Ei, você vai ser pai. E a Bíblia fala que ele creu. E quando ele crê, ele se torna. Fala assim: quando eu creio, eu me torno. Fala, irmão: quando eu creio, eu me torno. Versículo 18 agora. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência.
E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, que tinha 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. O que foi imputado para a justiça? A fé de Abraão em crer na promessa de Deus. Quando ele creu, a justiça foi imputada na vida dele e ele recebeu. Irmãos, todos nós aqui temos promessas de Deus, só que nós muitas vezes não estamos crendo, não estamos acreditando, estamos duvidando, estamos questionando, estamos perguntando. Não pode haver, irmãos, dúvidas no nosso coração quando Deus fala conosco. Quando o Senhor falar com você, Deus te der uma promessa, creia. A Bíblia fala que Abraão não levou em conta o corpo dele. Talvez você esteja levando em conta alguma coisa. Talvez Deus está te prometendo um marido, mas você está levando em conta alguma coisa. Talvez Deus está te prometendo uma prosperidade, mas você está levando em conta alguma outra coisa. Talvez Deus está te prometendo uma casa, um carro, mas você está levando em conta o seu salário. Ah, mas meu salário não dá. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Abraão não levou em conta a sua idade e o corpo amortecido, os 100 anos de idade, mas ele não duvidou da palavra de Deus. Irmãos, essa igreja aqui vai ser uma igreja que vai se levantar neste bairro, um povo que vai operar os milagres pela fé. Jesus não nos chamou para pregar um evangelho de salvação apenas, mas Jesus nos chamou para pregar um evangelho de cura e libertação. E você e eu temos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos. Só que muitas vezes a gente está duvidando. A gente já vai orar para o enfermo e fala: e se Deus não curar, o que eu falo? E agora? O que vai fazer de minha vida? Ai, Deus, faça a tua vontade. É assim ou não é? Mateus 21, 22 fala assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo. Quando você crê, pá, a justiça é imputada, é atribuída, e você recebe. Pastor, mas às vezes eu não recebo na hora. Às vezes não chega na hora, mas você já recebeu. É só esperar agora a manifestação da bênção. É só esperar a manifestação do milagre na sua vida. Você não precisa mais ficar ansioso, que dia vai chegar, que dia. Não, você já recebeu, já é seu. Você já viu quando você compra algo na internet, uma geladeira bonita? Você vai lá na internet, olha, vê a geladeira e compra aquela geladeira. Daqui a pouco você sai falando para todo mundo que você tem uma geladeira, que você comprou. Fala ou não fala? Aí a pessoa fala: cadê? Deixa eu ver. Não chegou ainda. Ah, então você não tem. Tenho, é minha. Eu já paguei por ela, eu já comprei. Não, mas cadê? Não chegou, mas eu tenho. É assim que tem que ser sua fé, irmão. Às vezes não chegou, mas você tem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O justo vive pela fé. Como é que você quer que seu dia seja amanhã? Como é que você quer que seu dia seja amanhã, irmão? Do jeito que você quiser, se você crer, vai ser. O que você vai trazer, quando você crer, irmão, você traz a existência, as coisas que não são. Abre Romanos 12, o último versículo, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você? Mas quando é que você vai receber? Quando é que você vai experimentar essas três coisas? Quando você deixar de ser mundano, quando você estiver em Cristo. E não vos conformeis com esse mundo. Outras traduções falam assim: e não vos amoldeis a esse mundo. Conformar é tomar a forma, é se amoldar ao mundo, aos padrões do mundo, é pensar como o mundo pensa, é fazer como o mundo faz. Enquanto você estiver assim, agindo de acordo com as coisas do mundo e não de acordo com a palavra de Deus, você está sendo mundano.
E se você é mundano, irmão, você não vai ser transformado e não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo? E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Para que experimenteis. Talvez você está na igreja há muitos anos e não tenha experimentado nada, mas é porque às vezes você ainda não tem deixado o mundo de lado. Talvez você ainda não tenha pensado como Deus quer que você pense. Quem vive na graça tem a mente de Cristo. Quem vive na graça tem a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E Ele está falando com você. E Ele está colocando os pensamentos de Deus na sua vida. Ele está falando, faça isso, faça aquilo. Irmão, não se assuste com a fé. Porque a fé não é desse mundo. A fé veio de Deus. A fé é uma coisa difícil de entender. A fé é uma coisa difícil de você receber. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então quanto mais você ouvir a palavra, mais os seus ouvidos serão abertos, e mais fé você vai receber. Só que a sua fé, irmão, sem obra, ela é morta. Pastor, mas você falou agorinha que nós não devemos fazer, que nós não devemos ter obras. Não, você não deve ter obras da lei, obras que você faz para receber. Mas a fé vai fazer você ter um comportamento de fé. A fé vai fazer você ter obras de fé. Se você quer um carro, meu irmão, e você crê que Deus vai te dar um carro, então já comece a construir sua garagem. Se você quer um filho, comece a montar o quartinho dele. Se você quer um marido, se você quer uma esposa, se você quer um trabalho, comece a agir como se você já tivesse. Porque a fé sem obra, irmão, ela é morta. A fé vai gerar obras na sua vida. Por isso é que nós vivemos pela fé. A sua fé, irmãos, vai fazer você ser estabelecido na palavra de Deus. A sua fé vai fazer você ser edificado na palavra de Deus. E quando você está edificado na palavra de Deus, irmãos, pode vir vento, pode vir rios, pode vir chuva, pode bater contra você, mas você vai permanecer inabalável. Porque a palavra de Deus, irmãos, é que você está firmada nela, ela não falha. Deus falou assim: assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim a palavra de Deus, irmãos, ela não falha, mas ela prospera. Se você está estabelecido na palavra de Deus, você pode ter certeza que essa palavra vai prosperar na sua vida, que essa palavra vai fazer o que Deus quer que ela faça. Mas o seu coração tem que ser uma boa terra. Seu coração não pode ter espinhos. Seu coração não pode ser um solo rochoso, porque tudo isso mata a semente. Mas se o seu coração for uma boa terra, hoje mesmo você vai receber de Deus. As promessas de Deus estão disponíveis para você. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, nós temos nele o sim. Nós temos nele o sim e o amém, por nosso intermédio, para a glória dele. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Não fala que sem fé é difícil agradar, não. É impossível. Por isso que tudo o que não provém de fé está desagradando a Deus. Tudo que você faz que não provém da fé está desagradando a Deus. Comece a agir, irmão, debaixo da palavra de Deus. Comece a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Comece a agir de acordo com o que o Senhor tem para você. Você sabe qual que é o problema da igreja hoje, irmãos? É que a gente não tem escutado Deus. A gente prefere correr num profeta para ver o que Deus tem para falar, do que escutar Deus aqui, ó. Esse é um grande problema, porque nem tudo que um profeta fala é verdade. Se fosse assim, Paulo teria falado: julguem as profecias, mas não julguem os profetas. Então quer dizer que nem tudo que um profeta fala é verdade. Nem tudo que um profeta fala vem de Deus. Às vezes pode estar vindo dele. Quantos aqui querem ter uma vida íntima com Deus? Ouvir Deus falar. Mas a coisa mais maravilhosa é você ouvir Deus o dia inteiro, Ele falando com você.
Ele te guiando, Ele te orientando, Ele te acalmando, dando refrigério. Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é que estava cansado e sobrecarregado? Aqueles da lei, que estavam tentando fazer para receber alguma coisa de Deus. Está cansado de fazer e não receber. Então Jesus fala: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para, irmão, de querer fazer com a tua força. Pastor, mas a Bíblia fala assim que o reino de Deus é tomado por esforço. E agora? Jesus falou isso mesmo. Só que se você for ler o contexto lá, Jesus falou assim: desde João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Ele falou o seguinte: todos que estão vivendo entre João Batista até hoje, o dia de hoje, que ele estava lá, não é hoje não, irmãos, desde João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Mas quando Cristo morreu na cruz, irmãos, e a graça foi derramada, acabou o esforço. Nós entramos no descanso de Deus. Amém? Você agora, irmão, tem que ser guiado pelo Espírito 24 horas. E eu vou falar uma coisa para você: o Espírito Santo nunca vai te guiar a ficar na sua casa, assistindo a televisão e não vir para a igreja. Será que nós somos sempre guiados? Irmãos, se você quiser viver uma vida de Deus, experimentar aquela vontade ali, ó, se amolde a palavra dele, seja transformado pelo seu entendimento. Deus tem um propósito para a sua vida, para você em particular. Ah, eu faço um jejum e Deus me dá a bênção. Não é isso não. Se você está fazendo jejum para receber bênção, você está enganado. Você precisa entender a Bíblia. A irmã Márcia Núbia leu hoje a respeito do jejum. Jesus ensinando a respeito do jejum. Como é que deveria ser feito o jejum? Jejum, irmãos, é para mortificação da carne. Para que mortificar a carne? Para que o pecado não tenha mais vez na sua vida. E uma vez que o pecado não te domina, irmãos, você se aproxima de Deus e tem mais intimidade com o Senhor. Não é assim: eu vou fazer um jejum de 15 dias e Deus vai me dar a minha bênção. Não é fácil. Vamos todo mundo fazer um jejum e Deus vai dar a bênção para todo mundo. É assim que funciona, irmão? Não. Às vezes a gente fica colocando a nossa confiança em coisas, quando a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Quantos querem viver pela fé? Vamos ficar em pé então.